Olá, sejam todos bem-vindos a esse videocast especial que está sendo gravado direto aqui da sede da AMAN, Associação Mato Grossense dos Magistrados, em uma data emblemática, 18 de agosto de 2025, que marca o início da Semana da Pauta Verde, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que mobiliza tribunais em todo o país em nome de uma justiça mais verde, mais ágil e também mais comprometida com o futuro. Aqui no estúdio comigo estão, para esse diálogo fundamental, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador José Zuquim Nogueira. Como vai, desembargador? Tudo bem, um prazer. Aqui conosco também o desembargador Rodrigo Curvo, que é membro do FONAMB, o Fórum Nacional Ambiental. Como vai, desembargador? Olá, tudo bem? E, claro, nosso convidado de honra, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro, a Semana da Pauta Verde tem relevância, já tem destaque no calendário institucional do Judiciário. Então eu pergunto, quais são as expectativas do senhor para essa edição que está começando, né? Especialmente diante de um cenário, de um contexto de urgências climáticas e ambientais em todo o país, né? Então, o grande objetivo da Semana da Pauta Verde é cumprir uma das metas do Poder Judiciário, que é julgar os processos que envolvam a questão ambiental. É a colaboração que o Judiciário está dando. Nós estamos muito empenhados, a mudança climática, o aquecimento global e as questões ambientais constituem questões definidoras do nosso tempo e o Judiciário precisa dar a sua colaboração. E eu gosto de dizer que a gente na vida não deve deixar de fazer o que pode fazer por não poder fazer tudo o que gostaria. De modo que não cabe ao Judiciário traçar a política pública ambiental nem conduzir a transição energética, mas as ações que chegam ao Poder Judiciário nós devemos julgar com o máximo de presteza e com prioridade. E então estamos fazendo um mutirão para avançarmos no julgamento das cerca de 400 mil ações ambientais que existem pendentes no Brasil. Por favor, fique à vontade. Ministro, o CNJ tem sido protagonista em iniciativas estruturantes, como o PROJADA, Programa Judicial de Acompanhamento do Desmatamento na Amazônia. O que o motivou a dar continuidade e fortalecimento a essa iniciativa e como ela dialoga com a Semana da Pauta Verde? Olha, a motivação é a motivação que deve mover todas as pessoas conscientes hoje em dia. A humanidade enfrenta um problema, que é a mudança climática e o aquecimento global. Quando eu comecei a me interessar por esse assunto, há muitos anos, a preocupação com a pauta ambiental era uma questão de justiça intergeracional. Era uma questão de proteger a terra para as próximas gerações. E esse quadro se alterou fundamentalmente. Hoje em dia, a pauta ambiental é a proteção das gerações que já estão aqui e agora. E quem acompanha o noticiário viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul com as inundações, o que aconteceu na Amazônia com uma prolongada seca e aqui mesmo no Pantanal com queimadas fora de controle. Portanto, o planeta está avisando que a ação humana está causando um problema e que ele não é pequeno. E, portanto, nós temos que estar mobilizados para enfrentar esse problema. E cabe ao Judiciário fazer o que está ao seu alcance. Do ponto de vista administrativo, nós lançamos o programa Justiça Carbono Zero, em que todos os tribunais têm que fazer um inventário das suas emissões de carbono, tem que ter um programa de redução das emissões e tem que ter um programa de compensação para chegarmos a carbono zero até 2030. Isso do ponto de vista administrativo. E do ponto de vista judicial, com essa Semana da Pauta Verde, nós estamos julgando os casos pendentes perante a Justiça que envolvam questões ambientais. Sempre com equilíbrio, sempre com razoabilidade. O papel do Judiciário não é fazer militância ideológica. O papel do Judiciário é fazer a coisa certa. Por favor. Obrigado. Quero cumprimentar inicialmente a jornalista Fernanda Fernandes, com muita competência representa a comunicação do Judiciário Mato Grossense, o nosso presidente do tribunal, o desembargador José Zuquim Nogueira, e o senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Uma honra estar com Vossa Excelência hoje aqui no lançamento da Semana da Pauta Verde. E a minha pergunta, senhor ministro, diz respeito à atuação dos magistrados brasileiros, sobretudo juízes e juízas na promoção diuturnamente e garantia do direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a um clima estável. Como o senhor avalia a atuação dos magistrados brasileiros neste tema? Acho que é uma atuação decisiva. O judiciário é possivelmente a instituição de maior capilaridade no país. Ele está presente em boa parte dos quase 6 mil municípios do país. Boa parte desses municípios são comarcas, ou seja, sede de um juízo estadual. Mas não há município no Brasil que não seja atendido pelo Poder Judiciário, de modo que nenhuma instituição está mais equipada para lidar com esse problema do que o Poder Judiciário. E eu mesmo estive visitando numa região em Altamira, uma área em que a questão ambiental é muito dramática e o juiz, inclusive, sofreu ameaças de morte. Eu fui pessoalmente lá dar apoio a ele e assegurar proteção, porque em alguns lugares em que há ainda muita grilagem, muito avanço sobre terras públicas e problemas de regularização fundiária, o judiciário desempenha um papel fundamental e, por vezes, até de risco. Ministro, uma outra pergunta. Recentemente, o CNJ, o órgão que o senhor preside, atualizou uma resolução normativa de número 433, que consolida a política ambiental do Poder Judiciário com a criação dos grupos de meio ambiente e com os NATs, né, os Núcleos de Apoio Técnico Ambientais. O que motivou, o que inspirou essa reforma e quais são os resultados e as transformações que já se consegue perceber com tudo isso? Olha, ainda é um programa relativamente recente, mas a inspiração veio bastante da área de saúde, onde nós temos um sistema de pareceres técnicos que ajudam os juízes a decidirem as questões de fornecimento de medicamentos e de, eventualmente, tratamentos não contemplados pelo Sistema Único de Saúde. E essa assessoria técnica auxilia imensamente a qualidade das decisões, porque os juízes acabam sendo generalistas, de certa forma. A gente decide de previdência a posse e guarda de criança, de modo que ter um amparo técnico, um apoio técnico faz diferença. Portanto, a finalidade é precisamente essa, ter um auxílio técnico que o juiz, ao qual o juiz possa recorrer nessas situações em que tenha questões complexas para decidir. A gente já vai caminhando para a reta final desse momento. Passou muito rápido, né? Eu vou pedir então para que os 3 magistrados façam as considerações finais. Por favor, que o senhor comece. Bom, eu agradeço. Passou rápido, mas a singeleza desse ato demonstrou aqui a relevância do tema que foi tratado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro é uma liderança em todos os aspectos, como chefe da cúpula do Poder Judiciário, mas, sobretudo, em temas sensíveis e relevantes, como é o tema clima e meio ambiente. Ele conseguiu, ao longo da sua gestão, sinalizar para a magistratura brasileira uma forma de atuação técnica, sem jamais precarizar o direito fundamental ao meio ambiente e ao clima estável. Então eu agradeço e a minha consideração final é no sentido de estar honrado com a liderança do ministro Luiz Roberto Barroso à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O senhor, por favor. Ministro, eu também quero agradecer de coração a sua vinda, seu empenho, a sua dedicação pelo Judiciário. E a encerrar, eu tenho a registrar o seguinte: em Mato Grosso, estado de 3 biomas, cada árvore plantada, hoje inclusive, é um voto de confiança no futuro. E cada processo ambiental julgado com responsabilidade é um pacto civilizatório que reafirma o papel da justiça como guardiã da vida. Eu, com essas considerações, senhor ministro, mais uma vez, eu deixo registrado o meu apreço, a minha estima e admiração por Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado, presidente Zucchini. Eu tive muito prazer de estar aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, hoje, em diversos eventos e especialmente participar desse podcast sobre um tema que é um dos temas da minha preocupação no mundo contemporâneo. Como disse, que é a mudança climática, o aquecimento global e o impacto que produz sobre o meio ambiente. Esse é o ano da COP30 e acho que o Brasil tem um papel muito importante a desempenhar nessa matéria. Por muitas circunstâncias históricas, o Brasil não tem hoje condições de ser uma grande liderança industrial. Eu espero que venha a ser.
nem tampouco de ser ainda uma grande liderança tecnológica. Eu também espero que venha a ser. Mas o Brasil tem todas as condições de ser a grande liderança ambiental do planeta, porque nós temos energia predominantemente limpa, mais do triplo da média mundial. Em matéria de energia elétrica, temos a energia hidráulica e temos, além de energia limpa, fontes inesgotáveis de energia renovável, com energia eólica, com energia solar, com a biomassa, e temos a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do mundo e que nós ainda não conseguimos nem criar uma grande bioeconomia da floresta, que eu acho que deve ser um grande empenho, nem tampouco monetizar da maneira adequada os excepcionais, valiosos serviços ambientais que a Amazônia presta para o mundo. De modo que essa agenda ambiental, essa pauta ambiental, não apenas por ser o ano da COP30, mas pelo papel que o Brasil desempenha no mundo, é muito importante e nós devemos assumir mesmo esse papel de liderança ambiental no mundo. De modo que esse é um debate do qual eu participo com grande prazer. Eu quero agradecer aos 3 magistrados e, claro, né, gente, em um agradecimento especial ao ministro, que, olha, que mesmo com uma agenda cheia, apertada, se dispôs de estar aqui conosco. Muito obrigada, viu? Um prazer. Meu agradecimento também especial a todo o apoio técnico da Coordenadoria de Comunicação desse tribunal, a você que esteve conosco até agora, nos prestigiando, nos assistindo. E a gente encerra, então, esse videocast, vocês vão ver aí nas imagens, com o anúncio de um gesto simples, mas profundamente simbólico, o plantio de uma muda nativa aqui nos Jardins da AMAN. Centenas de outras também devem ser plantadas, cultivadas, para arborizar todo esse local. Lembrando que o plantio e a distribuição de mudas, não é, desembargador Rodrigo, são algumas das atividades desenvolvidas pelo programa Verde Novo, que também é uma iniciativa do Judiciário Mato-Grossense. Uma ação que representa um judiciário de fato comprometido com esta e com as futuras gerações. Tchau, tchau!